Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo o nosso canal Engenharia em Perspectiva. Como vocês sabem, nós criamos esse projeto, então, para discutir questões da engenharia, tá? Esse canal é patrocinado pela empresa NEP Consultoria e tem o apoio do nosso sindicato de engenheiros no estado de São Paulo. Hoje eu estou aqui, convidei um colega, né, um engenheiro, Olídio, se ele me permite, Renato Volpato. Vou fazer um prestígio aqui ao meu próprio nome aqui. E o Olídio Volpato, ele é um engenheiro civil, tá? É graduado em engenharia civil e pós-graduado em engenharia estrutural do aço. Tá? E ele é um profissional já atuante, isso aí desde 77, que ele atua no mercado de análise de estruturas de aço, e também, inclusive, com obras internacionais no Brasil e na Argentina. O Olídio também, ele é professor de cálculo estrutural de aço e autor dos livros Curso Básico de Concepção Estrutural para Estruturas Metálicas e outro livro são Detalhes Qualitativos de Estruturas de Aço. Tá? E o Olídio tem talvez seja... Eu conheci o Olídio há bastante tempo, ele não me conheceu, porque o Olídio ele tem um trabalho muito importante no Rio Grande do Sul, ele está falando agora de Porto Alegre, tá? E ele tem um trabalho muito importante como radialista, e como humorista, me parece, talvez seja o nome mais adequado, né? Com você participação em vários programas muito importantes do Rio Grande do Sul, onde eu fui ouvinte durante muito tempo, né? Eu me lembro, coisa de 10, 15 anos, talvez mais, eu ficava escutando a rádio gaúcha, né? Gosto muito de esporte, né? Gosto muito de torcer com o Inter, lá em Rio Grande do Sul. E o Olídio, ele fazia uma participação bastante interessante lá nos programas da Rádio Gaúcha, e depois em outras rádios, como a Rádio Guaíba também. E sobre isso também que a gente vai conversar. Então, esse lado lúdico, né, que o Olídio trouxe, então, para a engenharia, tá? Então, o Olídio, além de um engenheiro, ele conseguiu ocupar outros espaços como um palestrante, como facilitador de treinamentos e como um professor também. Ele incluiu esse outro lado aí como humorista, né? E, assim, meu depoimento pessoal é que ele é muito bom, tá? Então, ele tem um personagem chamado Alemão von Mitzen, que é muito bom. Ele tem outros personagens também. Talvez vocês possam, mas eu, desde já, recomendo vocês procurarem na internet, há muito material sobre isso, e eu fiquei bastante feliz quando ele aceitou esse nosso convite, porque é um lado que a gente, da engenharia, eu, pelo menos, um engenheiro há quase 40 anos, aí militando, assim, eu sempre reclamei muito, são ambientes muito sérios, né? E a seriedade, de maneira alguma, na minha forma de ver, tem a ver com competência. Acho que competência está exatamente um aliado muito importante, você ter bons ambientes de trabalho. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, e eu acho que esse componente de humor é fundamental para a gente conseguir esses lugares onde a gente possa, da melhor maneira, exercer a nossa atividade, tá? Até porque é o maior tempo da nossa vida ficamos trabalhando, né? Então, eu estava combinando aqui com o Olídio, né? A gente vai tentar dividir essa nossa conversa, evidentemente vamos deixar rolar a conversa. No primeiro momento, a gente falar um pouquinho sobre a carreira dele, né? Ele também já tem uma carreira bastante longa, bastante rica aí para falar com a gente. No segundo momento, ele falar um pouquinho, que eu gostaria de pedir especialmente para ele, talvez muitos não saibam, mas a área de estruturas metálicas é bastante grande no Brasil, e ele é muito concentrado no Rio Grande do Sul. Eu me lembro uma época que eu andei trabalhando com alguns cálculos, eu cheguei a ver quase 50% das empresas na área de estruturas metálicas ficavam no Rio Grande do Sul, ou ainda ficam, né? E, então, é um polo bastante interessante, acho bastante adequado ele por estar presente, estar frequentando esses ambientes, está um retrato para a gente dessa situação. Tá? E o terceiro, esse lado lúdico aí da engenharia, né, que eu acho que é bastante diferente, eu acho que é um cara diferenciado para poder conversar com a gente sobre isso. Já falei bastante, quero agradecer muito a presença aqui do nosso querido Olídio Volpato, tá? E, por favor, mestre, fique à vontade aí para falar um pouquinho de você e a gente conversar, e conforme for rolando aí que a gente vai trocando algumas figurinhas aqui, tá? Muito agradecido por sua presença aqui. Tá ok. Bom, obrigado, Renato, pelo convite, tá? Fico muito agradecido por esse convite. Então, eu queria dar um bom dia, boa tarde, boa noite
né, para quem estiver assistindo esse nosso bate-papo aqui, tá? Estou à disposição para conversar sobre estruturas de aço, um pouco sobre a minha vida, sobre as tendências das estruturas de aço, nível de preparação que as graduações largam os profissionais do mercado, tá? Fica à vontade para ancorar esse papo aí. Tá bom. Você como surgiu a ideia de você ir para esse lado da engenharia aí, Olídio? Deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, tá? Eu sempre trabalhei com engenharia, tá? Os meus pais, eles eram de origem italiana, né? Minha mãe Boldrini, meu pai Volpato. O meu pai tinha, quando eu era pequeno, ele tinha um armazém e todo gringo tem um caminhão, né? Aí em Porto Alegre? Em Porto Alegre, tá? Meu pai veio do interior, né? Minha mãe é de Porto Alegre. E já naquela época, sabe como é que é filho de gringo, né? Filho de gringo começa a trabalhar cedo. Então, eu com 5 anos de idade, e eu e meu irmão, a gente já empilhava lenha dentro de saquinhos para entregar nos restaurantes, com 5 anos de idade. Então, eu sempre trabalhava com organização de alguma coisa. No caso, quando pequeno, organização de lenha dentro de saco, né? E a minha, vamos dizer assim, a minha queda por engenharia vem desde o tempo de piada, quando eu brincava de engenheiro e eu construía casinhas de barro, né? Fazia, então, uma planta baixa, visão, as paredezinhas, com as portinhas, com as janelinhas, tudo. E a partir daquilo ali, como o meu pai sempre trabalhou com obras, né? Puxando frete para as construtoras em Porto Alegre, eu ia com ele, depois dos 5 anos de idade, para acompanhar, para ficar junto com ele um turno, outro turno eu estudava, e eu via o pessoal levantando os edifícios, as casas, né? Via o pessoal abrindo as plantas, e aquilo ali começou a me aguçar a curiosidade. Então, foi a partir dali que me acelerou esse interesse, né? E aí, quando eu comecei a estudar no Colégio Dom Bosco, no Colégio Salesiano, em Porto Alegre, naquela época, o ensino da matemática era muito forte naquele colégio. Então, eu ainda peguei a fase do primário e ginásio, né? Então, eu fiz aquele famoso exame de admissão do primário para o ginásio. Quinto ano, né? No quinto ano, né? E quando eu ingressei no primeiro ano ginasial, eu tinha dentro do conteúdo, né, do curso, eu tinha geometria descritiva, né? Então, tinha matemática, usava aqueles livros lá do Ari Quintela, quem é antigo, de repente já usou aqueles livros, e na parte do desenho, né, ele era focado muito em geometria descritiva, que foi o que me acelerou quando eu fiz o curso de desenho técnico. Então, eu com 13 anos, eu trabalhava numa gráfica, né? Eu fiz o curso de datilografia lá no Colégio Dom Bosco, e a gráfica Dom Bosco comprou uma máquina de fotocomposição. Era uma máquina para gráfica, né? Que só tinha na época no Correio do Povo aqui. E aí o meu professor me disse: Olívio, tu tem condições de fazer um teste lá para operador dessa máquina? E tinha lá, na época, umas 30, 35 pessoas, entre essas pessoas, muitos adultos que já trabalhavam com linotipia, com outros tipos, né? Eu fiz um teste e passei nesse teste para trabalhar como fotocomposição. Então, ali eu trabalhei mais ou menos um ano, até que um dia de noite, lá no colégio, quando eu fazia o ginásio, estudava de noite, apareceu um pessoal de um curso, do curso técnico, oferecendo bolsas de estudo. E aí, então, eles deram as fichas lá para preencher e tinha o curso de desenho de arquitetura. Eu disse, pô, tá aí a minha chance de eu começar a trabalhar no que eu achava bonito. Porque até
Quando eu ia lá na construtora, nos finais de semana, nas sextas-feiras lá com meu pai, para ele acertar lá a parte financeira, eu via lá o departamento técnico, aquelas mesas, aquele pessoal trabalhando, eu achava aquele cheiro de benzina, né? Aquele cheiro de papel vegetal, cara, aquilo ali me fascinava. Aí eu pensei, pô, tá aí a minha oportunidade de eu fazer um curso e, de repente, eu ir trabalhar lá na construtora Guerino, né? Ou outra consultora. E aí, então, eu preenchi aquela ficha, preenchi sério, eu fiquei até preocupado, porque eu borrei, né? Disse, tem algum problema de eu riscar aqui? Enquanto eu estava preenchendo a coisa séria, os outros colegas botavam, ele perguntava ali na ficha se era casado, tinha filho. Os caras gurizaram lá e disseram, sou casado com 3 mulheres, tenho 5 filhos. Estavam andando para aquilo ali, né? E eu levando a sério. E aí eu consegui essa bolsa de estudo, né? Fazer o curso técnico. Então, eu fazia esse curso aos sábados de manhã. Aonde você fazia o curso técnico, Eulidio? Lá na Galeria do Rosário, tá? Tinha uma escola técnica de desenho. Não era o END, era uma outra escola. E aí, em questão de 6 meses, eu fiz o curso completo. Por quê? Porque eu já tinha toda aquela base de geometria descritiva do Dom Bosco, tá? E aí, o meu professor me conseguiu uma vaga para trabalhar no escritório de arquitetura, né? Ele estava lá, ele era quintonista de arquitetura, e ele me conseguiu lá com o pessoal que já estava formado, e comecei a montar plantas baixas, pegava os croquis, botava escala, tudo direitinho, levantava os cortezinhos, claro, das coisinhas mais simples, e a partir dali comecei, com 13 anos, a trabalhar como desenhista de arquitetura, né? E dali para cá, sempre trabalhando com projetos. Na época, a gente acabou fazendo o trabalho no hospital em Santa Catarina, o Hospital Maicé, em Caçador, e aí o escritório de arquitetura ficou sem trabalho. Aí o arquiteto me conseguiu um trabalho como desenhista, aliás, claro, começando como copista de projetos de concreto armado, né? Então, trabalhei 1 ano, mais ou menos, com concreto armado, até que apareceu a oportunidade de eu trabalhar com estruturas de aço. Não, mas espera, mas aí você já estava no curso de engenharia ou já tinha se formado? Não, em 74 eu tinha 14 anos. Tá. Né? Já estava participando desses projetos lá já com 14 anos. Sim, já estava lá. Então, aí com 14 anos, eu parei de trabalhar com arquitetura. Durante 1 ano e meio, 2, eu trabalhei com concreto armado, e a partir de 1977 eu comecei a trabalhar com estrutura metálica, no escritório da Metal Data, né? E ali, a primeira vez que eu cheguei lá para fazer um teste, eu vi aquele monte de risco, um monte de traço X. Eu disse, que é isso aí? Coisa de louco, né? Mas eu fui me interessando, fui tentando entender o que era aquele monte de risco, e aí, então, vem o que sempre me pede sugestão de como começar, né, a trabalhar. Então, eu sugiro que tentem identificar os melhores profissionais que vocês acham que existem no mercado e que vocês tenham condições de trabalhar junto, e procurem trabalhar com esse pessoal. Procurem, vamos dizer assim, beber da fonte da sabedoria deles, né? Tá? E assim foi que eu comecei, trabalhando com pessoal que era referência no mercado. Aí, como tu falaste, na época, em 1977, aqui no Rio Grande do Sul era um berço de bons calculistas, né? E a partir daquela escola surgiram muitos que ainda hoje estão no mercado. Claro, alguns deles já até faleceram, né? Mas continuou essa escola, né? De coisa. Então, a partir de 77, eu comecei a trabalhar com projetos de estruturas de aço. Depois, em 1979, eu fui para o quartel, fiquei 1 ano fora, mas voltava nas quartas-feiras de tarde para fazer um bico lá, porque sabe que o soldo de soldado raso é pouco, né? Então, aí quando eu voltei para o escritório lá, o meu chefe tinha pedido demissão, e meio que eu assumi a parte
dos desenhos de projetos. Daí eu já conseguia pegar memória de cálculo, né? Montar o projeto, os dimensionamentos em função da memória de cálculo. E a partir dali, vim sempre trabalhando com estruturas de aço. Aí eu fiz 2 anos e meio de arquitetura, parei com arquitetura, aí entrei... Onde você fez, Olídio? Oi, na Rita dos Reis. Arquitetura na Rita dos Reis, aí depois eu parei com a arquitetura e entrei na engenharia civil na Unicinos. Né? Lá no Unicinos fiz todas as cadeiras de estruturas de aço, de estruturas desde as isostáticas, passando por placas e cascas, por fundações, pelos concretos, pelas partes de geotecnia, né? Toda que era referente à parte de cálculo de estruturas, eu fiz lá no Unicinos. Uhum. Aí eu dei uma parada, que eu tinha montado uma metalúrgica, e nesse meio da metalúrgica eu me envolvi com trabalhos em rádio, né? E aí depois eu voltei para concluir o curso da graduação. Então, isso aí foi mais ou menos a minha história, né, de como é que eu entrei nessa parte da estrutura. E eu não saí mais dali, porque a única coisa que eu acho que eu posso disponibilizar é essa parte de estruturas, né? Já fiz muita coisa nesse meio tempo entre hoje e até onde eu comecei, né? Trabalhei com rádio, e com o rádio, com os personagens, eu fiz várias palestras corporativas, né? Montei palestras sobre diversos assuntos, sobre vendas, 5S, trabalho em equipe, isso aí a gente conversa um pouquinho mais adiante. Tá. E assim foi essa minha parte da... E você poderia falar algumas obras que você trabalhou aí, algumas estruturas aí, principalmente no Sul, né? Tenho. As obras aqui no Sul mesmo são poucas, tá? Mas as minhas obras são mais fora do estado e no exterior, né? Uhum. Então, eu trabalhei por esse Brasil todo, e eu tenho obras de graneleiros, de shopping centers, de pipe racks, de ginásio de esportes, de centros de distribuição, muito na parte de São Paulo. Paraná teve muita coisa quando as fábricas, as Mitsubishi da vida, as Audi, as Toyota começaram a se instalar ali na parte de São José dos Pinhais e arredores. Fiz muita coisa para ali. No exterior, fiz bastante obras. Fiz obras na Venezuela, fiz em Cuba, fiz na Argentina, na Bolívia, Uruguai, Paraguai. Na Nigéria, eu fiz alguma coisa também. Na Alemanha, também fiz alguma coisa. Para os meus clientes, né? Meus clientes que pegavam as obras e me contratavam. Então, eu fazia através de contratação deles. Uhum. Sim, você era como terceiro, assim, né? Como terceiro. Eu não ia atrás de obra, né? Felizmente, a obra chegava em mim. Né? Só para entender essa que eu estava comentando, essa área, né, de estruturas metálicas, né? Você sabe por que lá no Rio Grande do Sul, aí no Rio Grande do Sul, né, se estabeleceu com tanta força aí? Porque o Rio Grande do Sul tem muitas vantagens, mas uma desvantagem é que ele é muito fora do centro, do eixo, né? Então, supostamente, a questão de logística é sempre um fator importante, né, para essa parte metálica, né? E, ao mesmo tempo, falar um pouquinho como é que são esses escritórios de engenharia, né? Eu me lembro que eu já fui lá em Marau, Nova Bassano, então são ambientes, são pequenos, são cidades pequenas, mas com ambiente totalmente tomado por essa questão do cálculo das estruturas, né? Então, por exemplo, justamente essas duas cidades que tu citaste são as cidades que foram o embrião das estruturas metálicas, vamos dizer assim, no sul do país, tá? Por exemplo, a Metasa, lá em Marau, né? O Antônio Roso, quando montou a Metasa, né, foi em 1974, eu acho, ainda o nome era metalúrgica Arco Vila, ou Arco Verde, alguma coisa assim. Depois ela mudou. Então, ali a gente fez bastante trabalhos também para a Metasa, né? E a Metasa
ela acabou crescendo e ela expandiu, começou a trabalhar com pontes, com edifícios de multipavimentos, enfim, variou muito a tipologia de obras que eles atuavam, né? E a mesma coisa aconteceu com a Medabio, lá em Nova Bassano, né? A Medabio nasceu, né? O seu Atílio Belibil montou a Medabio mais ou menos na mesma época que o Antônio Roso montou a Metasa. E da mesma maneira, a cidade toda se desenvolveu em torno da Medabio, né? Tanto que, vamos dizer assim, hoje, 85% do que gira de dinheiro na cidade em função da Medabio. E em torno da Medabio surgiram várias pequenas metalúrgicas, né, que trabalhavam como terceirizadas da Medabio. Vamos supor, a Medabio pegava um edifício de multipavimentos, tinha alguns tipos de estruturas nesse pacote que a Medabio terceirizava, vamos supor, escadas, guarda-corpos, sabe? Tudo aquilo que o projetista odeia fazer por quilo, passava para os terceirizados executarem, né? Agora, o porquê que o Rio Grande do Sul se tornou um polo, né? Pois é, eu não sei te dizer, Renato, bem por certo, tá? Eu sei que os calculistas de aço que eram referência na época, né? Era o engenheiro Paulo Roberto Marcondes Carvalho, que ainda está no mercado, né? Ele é o proprietário da Estable Engenharia. Eu tinha o Luiz Carlos Cunha de Almeida, que também já é falecido. Ele era o dono da Metal Data. Esses dois desenvolviam softwares, né? A Estable ainda desenvolve. Tinha outro professor, Geraldo Wolff também, né? Tinha uns 4 ou 5 que, no entorno deles, começaram a surgir novos calculistas, né? Pegando, vamos dizer assim, o mesmo cacuete de trabalho desses profissionais. Até eu sempre comentava, né, que a estrutura metálica, isso aí comentava em 1982, 83, eu comentava que a estrutura metálica no Brasil estava há uns 30 anos atrás das estruturas de aço nos Estados Unidos. Porque tipos de obras que estavam começando a acontecer no Brasil, nos Estados Unidos já acontecia há muito tempo, né? Eu não sei se é por causa É que, na verdade, tem, Renato, né? Tem uma influência histórica do porquê que a estrutura de aço não desenvolveu no Brasil, tá? Eu tenho uma versão que, lá no tempo, quando eu estudei a cadeira, eu fiz EPB, BP1, EPB2, lembra a cadeira lá? Estudo de problemas brasileiros. O que a gente estudava lá? Pô, tu entrava em EPB1, EPB2, tu sempre caía nos tal de projeto... Não, aquele projeto lá na Amazônia, projeto que o pessoal chegava de navio com as fábricas de papéis. Projeto Jari. Projeto Jari, sempre caía naquilo, tá? E na época a gente estava estudando do porquê o concreto armado tinha tanto incentivo, né, no estudo do concreto armado. Aí um professor, ele levantou uma pedrinha que eu achei interessante. Pô, naquela época do projeto Jari, o Brasil ele estava com uma parceria forte com os americanos, certo? E os americanos eles impuseram para o Brasil que se consumisse muito petróleo. Sim. Bom, o que acontecia? O petróleo, tu tinha então que desenvolver rodovias, o que ia? Asfalto ia petróleo. Então, ou seja, tu tinha que movimentar o mercado com aquilo. E, por outro lado, tu tinha um grande contingente de mão de obra não qualificada disponível no mercado, que tu tinha que dar trabalho para o pessoal. Então, o que acontecia na época?
Na época não existia concreto, não existia concreto, mas não com a utilização que tem hoje no mercado. Uhum. Protendido não existia muito uso de concreto armado em loco. E aí, para tu fazer uma estrutura em concreto armado em loco, tu tem que ter o quê? Tu tem que ter o servente, tu tem que ter o ferreiro, tu tem que ter o carpinteiro, né? Depois tu tem que ter o azulejista, quando a obra já está nas fases mais finais, tu tem que ter o instalador, ou seja, tu trabalhando com o concreto armado, tu empregava muito mais gente do que se tu fosse fazer uma estrutura industrializada. Uhum. Né? Então, isso, de certa maneira, né, inibiu o crescimento das estruturas pré-fabricadas, que é da estrutura de aço uma delas, entendeu? Então, por isso que ela não se desenvolvia. Agora, hoje, com a tecnologia que existe, né, e com a facilidade de troca de informações, eu te digo, o Brasil, ele, em determinados tipos de estruturas de aço, o Brasil não perde nada para americanos, viu? Para americanos, para outros países. Na Europa, vamos supor, eles têm muita cultura de trabalhar com restauração de prédios históricos. Segundo informações que eu tenho de alguns seguidores meus em Portugal e Espanha, né? O aço, para eles, ainda é uma coisa muito, muito longe de estar no dia a dia deles, porque eles trabalham muito com esse tipo de manutenção desses prédios, porque lá tem prédios lá que tem 700, 800 anos, né, ali para fora. Eles se preocupam muito com isso, o que já é um pouco diferente da China, né? Na China a gente vê aquelas pontes, os caras fazendo aquelas loucuras lá, que eu vou contar. Eu teria medo de passar em cima de uma ponte daquela, de 4. Né? Então, eles são muito desenvolvidos, aquele pessoal. E a gente tem capacitação técnica para isso. A gente tem pessoal bom nesse nicho de mercado, de pontes. Tem pessoal bom em pesquisa. Vocês aí, né, que trabalham com pesquisa. A gente não pode menosprezar o corpo técnico do Brasil. Eu acho que até a questão que você está comentando concreta, né, que na verdade está muito relacionada às obras, grandes obras de infraestrutura também, né, que demandou basicamente concreto, né, e o Brasil desenvolveu também. Eu conheci pessoas aqui, por exemplo, da Temag, né, da Promon, são professores, são pessoas, equipes de 4, 5 mil engenheiros, né, são consultorias gigantescas, né, com pessoal muito competente aqui, inclusive eu conheci alguns professores que eram donos até, são pessoas, tipo assim, o cara da Temag, ele era o cara número 1 na área de geotecnia, entendeu? Então, um cara... Então, existia não só o gigantismo das estruturas, como existia a demanda do outro lado e existia a competência, né? Sim. Mas eu ainda, assim, o Brasil ainda o problema, me parece, não sei qual a tua opinião, aqui estou trocando uma figurinha, mas a questão toda é, por exemplo, a estrutura metálica também tem muita gente boa, né? Mas a questão é a continuidade, né? O mercado oscila bastante, né? Então, teve o tempo áureo, não tenho dúvida que estava no top de linha em nível internacional, né? Assim como recentemente a área de óleo e gás está no top de linha em nível internacional. O problema é daqui a pouco dar uma queda e se perde muita coisa, né? É muito cíclico, não é? É cíclico. E esse foi um dos motivos que me fez eu tentar diversificar um pouco a minha fonte de renda utilizando meus personagens de humor. Depois que eu vou te explicar como é que surgiu isso aqui. Mas a estrutura metálica é isso. Ela não é difícil. Tá? Eu vejo que o pessoal acha a estrutura metálica o bicho de 7 cabeças. O difícil é fazer com que os gestores das graduações, né, fazer eles verem que eles não têm que priorizar cliente. Eles têm que priorizar conteúdo para formar o pessoal, entendeu? E aí está a grande deficiência. Deficiência, claro, a deficiência para mim vem desde antes da graduação, certo? Vem lá... Hoje o que é ensino básico, que chama, né? O nosso primário e ginásio, ensino básico, né? Entendeu? Fundamental. Vem lá do fundamental.
tá? Eu pego um exemplo, a minha filha. A minha filha, ela estudou no colégio de aplicação. O colégio de aplicação é um colégio que ele trabalha dentro da URGS, certo? Ele é vinculado diretamente à Faculdade de Educação. Então, o próprio nome, Colégio de Aplicação, o que ele é? É um colégio onde pesquisas feitas por mestres, por doutores, ou até por pessoal em fase final de conclusão de cursos de pedagogia lá na Faculdade de Educação, eles tentam aplicar aqueles projetos, fazer o teste de laboratório neste colégio de aplicação, entendeu? Uhum. E eu notei, minha filha hoje tem 40 anos, um dia eu pegando o caderno dela, isso eu te digo faz uns 25 anos, eu acho, e eu notei que ela, na 8ª série, ela não tinha visto volumetria. Porque, filha, tu sabe calcular quantos metros cúbicos de areia cabe dentro de uma caixa, de tanto por tanto? Não. Claro que não tivesse volumetria, não tive. Comecei a olhar o caderno dela, e o que ela estava vendo lá na 8ª série, Renato, eu tinha visto na 4ª série ginasial, na 4ª série primária, né? Quando eu comecei a pegar aquele livro grosso, o exame de admissão, lembra? Aquele que a gente usava, né? Eu comecei a estudar no 4º ano, tentando fazer o exame de admissão para pular da 4ª série para o 1º ano, que existia essa possibilidade. Sim, eu peguei essa época. E, então, aquilo ali era uma coisa tão básica para mim, lá do tempo do primário, que eu fiquei abismado dela não ter visto no final do ciclo básico. Aí eu peguei o material dela e fui lá conversar com o professor diretor lá do colégio de aplicação. Aí eu perguntei para ele, olha, porque eu estava olhando o caderno da minha filha, né? E estou olhando ali a parte da matemática, a parte que eu tenho mais afinidade, e vi que ela não deu ainda a parte de volumetria. Uhum. Aí o que me disse o professor lá? Pai, nós não estamos aqui para passar conteúdo, nós estamos aqui para formar líderes. Aí eu já entendi, entendeu? Eu já entendi onde é que estava tendo furo. E assim, né, eu vejo do pessoal que entra numa graduação de engenharia, né, sem ter conhecimentos básicos da matemática, né? E aí as faculdades hoje elas priorizam muito o quê? O aluno. Eu vou te contar uma história que para mim assim me deixou muito decepcionado, né? E eu vi que o sistema atua muito forte dentro das graduações e, inclusive, pós-graduações. Eu fui convidado para fazer parte de uma banca onde o aluno ia apresentar um trabalho sobre estruturas de aço. Aí me diz o colega lá, o professor, não, ali, John, o cara é sensacional. O cara estudou tudo sozinho, eu não precisei nem ajudar ele, eu só ajudei ele a formatar dentro dos padrões ABNT, de espaçamento, de margem. O cara pesquisou tudo sozinho na internet. Eu disse, Aí eu falei, não, faz o seguinte, me manda esse trabalho do cara para dar uma olhada. O orientador me convidou 2 semanas antes da apresentação. Eu comecei a olhar o material do cara, até a página 80, eu não sabia qual era o objeto de estudo dele, porque era um Ctrl+C, né? Ctrl+V da norma de vento. Certo. Aí lá pela página 85, ele me mostra uma perspectiva de um pavilhão que tinha 40 metros de vão e 2 águas, por 80 metros de comprimento, com a modulação de cada 8 metros. Bom, começou a me clarear, né, as ideias. E aí vai que quando o cara faz estudos de cargas, né, ele apresenta um corte onde tem duas naves geminadas, com cada nave dessa, em 2 águas, né? Ou seja, então tu teria 2 módulos de 20 metros,
com tesouras em 2 águas em cada uma dessa aí. Uhum. Só um pouquinho, o cara me disse lá que está apresentando isso aqui, e aí o cara me vem com esse corte, com esse desenho. Só que o estudo de vento o cara fez como se fossem 2 águas de 40 metros. Uhum. E tá, definiu ali os coeficientes de pressões externas, coeficiente de pressão interna, o cara, não sei onde é que socou, entendeu? Uhum. E o cara simplesmente ele veio lá com as solicitações finais, né? Com as envoltórias, que eu sei lá de onde que ele pegou as envoltórias. Né? Ele não mostrou combinação de cargas, ele não mostrou qual era a pressão dinâmica, nada. Aí, nisso tudo eu já tinha enchido 2 folhas de formato A4 de perguntas para fazer. Aí eu liguei para esse professor, o fulano de tal, tu não chegaste a ver esse trabalho do cara, né? Não, o cara é muito bom, o cara fez tudo sozinho, não. O muito bom a gente pode até discutir. Agora, tu não viste o que o cara fez. E eu falei assim, ó, eu vou te dar uma sugestão. Sugere para o cara apresentar no próximo semestre, tá? Porque se eu for participar da tua banca e eu for elencar tudo que eu estou vendo aqui, vai ficar ruim para ti. Uhum. Aí o cara me veio, pois é, Volpato, se tu sabe que eu tenho família, aí começou a vir pelo lado... Sei. Entendeu? E se tu falar isso tudo, eu vou ser demitido, eu preciso daquela renda. Eu falei para ele, olha, cara, eu vou te contar hoje, tá? Um conteúdo que eu vi. Se eu der uma nota de 1,5 por ele ter acertado o nome dele ali na capa do trabalho, é muito. Falei para ele, aqui, ó, vamos fazer o seguinte, eu não vou participar dessa tua banca, tu inventa o motivo que tu quiser, e eu confirmo o motivo que tu inventar, tu só me fala o que é, para a gente não mentir diferente, tá? Mas eu vou te dar um conselho, cara. Tu pega esse trabalho, tu soca no fundo da gaveta. Tá? Tu não tira do fundo da gaveta, porque tu vai passar vergonha, né, perante os teus colegas de mestrado da URGS. Uhum. Tá? Tu vai passar vergonha de tu ter aprovado um trabalho desse. E o cara tirou, sabe quanto, Renato? Tirou 8 no final. Eu sei como é. Aí tu imagina, um cara desse, ele é largado no mercado, e ele está acreditando que ele fez a coisa certa. Sim. O aluno, entendeu? Porque não teve ninguém que puxasse ele. Aí o cara compra uns softwares, né? Começa a apertar botãozinho, bota dados para dentro, sei lá em que condições que ele define dados, se é que ele define, aceita a saída de dados, né? Hoje em dia sabe que se tu pegar um programa de detalhamento, tu entrega o trabalho pronto lá. Uhum. E as coisas não caem porque Nossa Senhora da Construção Civil é muito forte. É vergonhoso, sabe? Ver o nível que esse pessoal entra e sai na graduação. Com conivência dos gestores, dos E ao professores. mesmo tempo, né, Olidia, assim, existe um avanço tecnológico muito forte que a gente não está conseguindo lidar. Você está falando isso aí, imagina com a inteligência artificial agora, o que não está nos aguarda, entendeu? Porque existe uma dificuldade. Agora, eu divulguei as 2 semanas, nós estávamos comentando em off aqui, um gerente da TMSA, eu tenho um histórico longo como engenheiro de engenharia, e eu comentava essa questão do mercado, e ele falou assim, olha, oportunidade para bons engenheiros sempre tem, entendeu? Hoje eu estou procurando bons engenheiros, mas não está fácil, e ele tem um espectro amplo, assim, uma janela de tempo amplo, assim, né? Quer dizer, aumentou a quantidade, mas a qualidade também, ela se degradou quase na mesma ordem, assim, né? Então ele falou exatamente isso que você falou, assim, quer dizer, existe uma dificuldade, mas isso é uma dificuldade, eu acho, bastante ampla, assim, que até o nosso entendimento está acontecendo hoje, né? Porque essas liberdades com internet, com inteligência artificial, poderiam ajudar, mas não é isso que a gente está vendo, né? Aparentemente. Na verdade, a tecnologia, os softwares vieram para dar produtividade, né? É uma ferramenta que acelera
o trabalho. Não é uma ferramenta que vai substituir o engenheiro. Não vai mesmo. Outra decepção que eu tive foi num dos cursos de pós-graduação que eu fiz, aonde teve um pós-graduando que disse lá para um professor da parte da disciplina de ligações, essa hipotenusa eu tiro em 5 segundos no AutoCAD. Pô, pós-graduação, entendeu? 5 segundos. Eu tive um aluno no meu curso de cálculo e ele se inscreveu, ele chegou se identificando como doutor engenheiro tal. Ele disse, eu queria fazer o teu curso. Eu disse, cara, mas eu vi que tu está usando o doutor ali, tu é doutor em quê? Não, sou doutor em estruturas. Tá, e o que tu espera aprender comigo, cara? Tu viste toda a ementa do curso ali, o que tu espera? Não, porque sempre é bom saber, ter outras leituras. Durante o curso todo, Renato, ele não fez uma pergunta. E eu estou achando bom, não. Ele está só de assistente, porque o cara que é dono de estrutura deve saber de tudo, né? Na última aula, na última hora, ele fez uma pergunta que foi fatal. Professor, como é que eu faço para achar aquele valor naquele intervalo entre os dois limites ali? Cara, era uma reta, Renato, era regra de cara, não sabia, entendeu? E aí, aí tu pega engenheiros que pega o Belay, tu pega o Pinho, tu pega o Paulo Roberto, pega o Zacarias, pega o Martin Beck, são vários que tem no mercado que tem titulação de engenheiro. Esse pessoal que sai, que não sabe regra de 3, que não sabe teorema de Pitágoras, também tem mesmo a titulação. Entendeu? O que tu vai... Hoje existe, assim, a universidade, assim, até eu frequento bastante também, o fato de ser doutor em estruturas não quer dizer que ele pega uma estrutura e calcula, né? Quer dizer, são temas bem específicos, né? Onde ele aprofunda no ponta da linha, né? Mas se você dá uma estrutura para ele calcular, ele não vai conseguir. Exatamente porque existe um gap grande, né? Também entre esse mundo aí do real, né? E, de certa maneira, as universidades também foram muito no lado da pesquisa, então existem problemas seríssimos aí que você não... Sim, mas pelo amor de Deus, né? Não, sim, não, tem limites, né? Tem o decoro da coisa, né? Por exemplo, em 2016, parece, o Conselho de Medicina aí de São Paulo aplicou um teste entre os médicos residentes e alguns formandos. 86% não sabiam aferir pressão arterial. Aí tu entende por que às vezes o cara vai no médico e tem problema no cisco e sai sem uma perna, entendeu? Tem essas coisas. Aí é complexo. A régua está muito baixa. Eu já tinha feito uma vez uma proposta, uma proposta, uma ideia inicial que o pessoal da engenharia, tá? Eles trabalham com vidas, cara, né? Cada vez que tu faz um cálculo de uma ponte, de um edifício, tem vidas que vão estar utilizando aquilo ali. Que faça uma prova para conseguir a habilitação, entendeu? Eu quero trabalhar com estruturas de aço. Perfeito. Tu é graduado, então tu vai fazer uma prova específica para estruturas de aço. Ok, tu passou então. Tu está habilitado para calcular estruturas de aço nesses formatos. Eu quero fazer projetos de geotecnia. Tu vai fazer uma prova para isso. Geotecnia. Mas eu já tenho habilitação para trabalhar com estruturas de aço. Não, mas então, se tu quer trabalhar com geotecnia, tu vai fazer também para geotecnia. E assim tinha que ser, entendeu? Mas aí eu botei isso na internet, o que caíram de pau em cima de mim, Renato. Eu sei como é que é. O que é? Tu tá querendo como é que é? Fechar o mercado, tu tá querendo, entendeu? Eu disse, não,
eu só quero que tenha mais qualificação. É. Que hoje em dia, se tu pegar um bom profissional que cobra, vamos supor, 10 mil reais para fazer um trabalho, né? Tu sabe que tu vai ter aquele cara que comprou ou até pegou um programa pirata, né? Tu vai entrar com os dados e vai sair alguma coisa parecida com o que tu faz, certo? Ele vai fazer por 500 reais. Não, é um problema bastante complexo e, inclusive, sempre a gente... Não, e ao mesmo tempo, eu sempre falo aqui nas minhas conversas, né, que o mercado de engenharia dos alunos está caindo muito, o número de alunos, então caiu para a gente pela metade em pouco mais de 5 anos, né? Então, além de tudo, bom, mas o que está caindo? São os bons alunos ou os maus alunos? Então, quer dizer, e isso, aliás, é uma das propostas desse programa, exatamente, a gente... Já que não tem pesquisas que estejam aferindo essas coisas, que não mudam a opinião das pessoas, então que a gente tenha, pelo menos, a opinião das pessoas e que a gente possa, então, formatar aí alguns fundamentos que permitam a gente projetar alguma coisa um pouquinho mais de médio e longo prazo. Mas que o cenário é complexo, eu não tenho dúvida, ele não é bom, né? E a derivada é negativa, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Mas, Olídio, deixa eu te... desculpa. Não, eu ia dizer, e essa sazonalidade que tem dentro da engenharia estrutural de aço, né, faz com que muitos profissionais bons, né, migrem da iniciativa privada para concursos públicos. Eu conheci 2 pessoas que eles eram mestres em estruturas de aço, né, e em função da sazonalidade, eles saíram, fizeram concursos públicos e foram trabalhar no Tesouro Nacional, a outra no Estado, entendeu? Ou seja, se perdeu 2 profissionais que poderiam agregar engenharia em função da... Aqui em São Paulo, os melhores engenheiros são capturados, vamos dizer assim, pelo mercado financeiro. Não tenho a mínima dúvida, assim, estão todos na Faria Lima, na Paulista. E isso já há algumas gerações, né? Então, os caras bons, mas vão para lá, ar-condicionado, salário bem melhor, bônus altíssimo, só tem vantagens, né? Mas isso aí vem desde o tempo do cartão perfurado, né? O pessoal de engenharia para trabalhar em gestão de bancos. Sim. Então, é isso aí. É isso. Olívia, deixa eu aumentar o astral aqui da conversa. Deixa eu te perguntar, então. Você fala um pouquinho desse lado aí, lúdico, humorista aí, como é que surgiu e como é que se estabeleceu aí? Porque, assim, o meu depoimento é que você é um cara bastante conhecido no Rio Grande do Sul, não sei se em outros lugares, tá? Eu acompanho suas lives no Rio Grande do Sul, não sei dizer. Mas você poderia contar um pouquinho dessa história e essa relação, assim, do humor com a engenharia também? Então, assim, eu sempre que eu tinha equipes de detalhamento de estruturas, tá? Eu sempre trabalhei de uma forma lúdica, né? Então, eu sempre tinha ali do lado da minha mesa o violão, tinha um cavaquinho, tinha um tantã. Então, de vez em quando parava, né? Chamava 1, 2 ali que era mais ou menos bom no ritmo. Vamos tocar aqui. Ficava tocando ali durante uns 10, 15 minutos. Parava, continuava trabalhando. Os outros vinham para cantavam junto. Então, eu sempre trabalhei assim com a parte de distensionar, né, o trabalho. Então, isso aí sempre foi assim. Desde que eu comecei a trabalhar lá com projetos de arquitetura em 1973, o arquiteto também tinha um violão, tinha o mesmo esquema. Então, meio que eu encampei aquela filosofia de trabalho. E sempre foi assim. Então, e a gente sempre escutava rádios, né? Eu sempre fui de escutar rádio. E quando chegava pela parte do meio-dia, a gente colocava num programa que eles faziam muita interatividade com os ouvintes. E era um programa onde tinham 2 humoristas, né? Um deles era de São Paulo, Escova, e o outro era o Jair Forcolém, né? Que eles faziam parte de humor aqui na Rádio Atlântida, em Porto Alegre. Tá. E era ancorado pelo Alexandre Fetter. Então, quando eu fiquei sabendo desse programa que eu comecei a escutar, eu comecei a ligar para eles, né?
todos os dias quase no mesmo horário, e cada dia eu entrava com um personagem que eu criava. Então, praticamente, eu criava 5 ou 6 personagens ali, que eu entrava cada dia com um deles ali, tentando entrar dentro do contexto do assunto que estava dando. Até que chegou um dia que eles me chamaram lá nessa rádio, fazia parte do grupo RBS, que é filiado da Globo, e me disseram, olha, a gente está pensando em contratar alguém para daqui uns tempos, para integrar essa equipe, né? Mas enquanto a gente não está contratando, a gente queria fazer proposta de tu entrar todos os dias, continuar entrando como tá? Mas agora, então, remunerado. Aí faz como se tu fosse ouvinte. Então, isso aí durou uns 2 anos mais, esse programa. Que época é isso, Olívio? Isso aí foi em 1992. 1992, até 1994, mais ou menos. Aí, esse programa, durante um tempo, ele foi a fonte de maior arrecadação de anunciantes do grupo RBS, né? E depois, por questão de vaidades entre os componentes do grupo, porque nesse meio de mídia tem muita vaidade, viu, Renato? Muito mais que na engenharia. Boa. E aí, por questão de vaidade, o programa acabou, né? Aí, nesse meio tempo que o programa acabou, eu comecei a escrever uma peça de teatro para eu e um outro colega que também é engenheiro, a gente interpretar. Aí, nisso, eu chamei o Escova. Escova, se não me engano, ele foi um dos precursores do formato do programa Pânico, esse que tem em São Paulo. E chamei o Escova para me dar uma assessoria, uma consultoria, porque como eu ia para teatro, eu imaginava que o Escova, como ele trabalhou muito tempo com o Faustão, né, na Bandeirantes, tinha o Escova e o Tatá, eu acho o nome desse, eu achei que ele podia me dar orientação sobre o posicionamento no palco, né? E foi que não era nada daquilo que eu estava imaginando. Mas aí eu pensei, o Escova é um cara que ele vende bem e está desempregado. Aí eu liguei para umas 2 ou 3 rádios em Porto Alegre, montei um projeto muito básico, né? E perguntei para essas rádios se eles tinham interesse em conhecer esse projeto. Né? Aí eu citava o nome de Escova, Escova abria portas, né? Só o nome dele. Sim. E Escova não sabia que eu estava montando esse projeto. Sim. Um belo dia eu liguei para o Escova, o que tu ia fazer agora de tarde? Eu estou aqui, né? Estou parado. Não, vou passar aí, nós vamos dar uma volta e tudo. E peguei ele e fui direto na Rádio Metropolitana, aqui em Porto Alegre. Quando eu cheguei lá, já estava tudo esquematizado, já tinha combinado antes com o dono. Ele juntou as agências de publicidade, a parte comercial dele, a parte técnica, né? Cheguei lá, disse, nós vamos conversar com o Telmo Tatarotti para fazer um programa diário aqui. Tá brincando, não. Aí sentamos lá, porque eu sempre fui assim, de montar projetos, sabe, Renato? Sim. Eu fui assim, de pedir coisas sem eu oferecer algo em troca. Né? Então, apresentei um projeto. Esse projeto, eles se interessaram muito pelo Escova estar presente, porque o Escova chamava anunciante. E esse programa ficou por uns 2 anos, 3 anos no ar, até que resolveram cancelar também por questão de vaidade dele como operador. Acabou esse programa. Um belo dia, um operador também tinha personagem de humor lá nessa rádio, me convidou para participar de um grupo de humoristas na Rádio Bandeirantes, aqui em Porto Alegre, que ele também participava. E ali eu comecei a fazer o personagem, o alemão von Mitzen, né, que é o alemão. Então, para quem não é do estado, não conhece, aqui a gente tem uma colônia muito forte alemã, né? E a colônia alemã, eles têm os sotaques deles, que eles falam assim, meio enrolado, chundo que tem solo, eles misturam o alemão chundo com o português, né? A Schliebentaude von der Kantreit sind 2 caminhões. Eles misturam tudo, né? Porque no tempo da guerra era proibido falar alemão aqui, então eles, com aquela ânsia de falar o português, muitas palavras não sabiam falar em português, tocava alemão junto. Então, outro personagem era esse, outro personagem era o ET, que só dizia eu não sei. Né? E com esse personagem, eu e o Nando Gross,
que era o âncora do programa, que depois pediu para usar meus personagens, a gente conseguiu passar a RBS no horário da tarde. A RBS foi e pegou a dupla, né? Sim. E aí, com o personagem na RBS, me surgiu a oportunidade de fazer palestras, né? Veio uma sugestão de um... Isso aí tudo você continuar a sua vida de engenheiro? Sempre, sim, sempre com engenharia. Aí um dos clientes veio me sugerir, por que não faz uma palestra sobre vendas com esse teu personagem? Eu pensei, por que não, né? Aí comecei a ler. Eu li mais de 15 livros sobre vendas até eu formatar como eu venderia um produto, né? O vendedor de loja, de veículos. Aí eu formatei aquela palestra, eu ofereci essa palestra para algumas concessionárias gratuitamente, né, para fazer laboratório, e o pessoal aceitou bem, entenderam a ideia de tu usar como personagem, né, tu passar conteúdo sério de vendas, desde a parte de prospecção de cliente potencial, passando por superação de objeções, de demonstração do produto, entrega técnica, todo o processo, todos os 10 passos de processo. E aquilo ali começou a vir outras concessionárias a pedir que eu fizesse essa palestra. E depois disso, vieram pedir, não só concessionárias, outras empresas de outros nichos, pedir palestra sobre 5S, trabalho em equipe. Não vou. Não vou me acovardar, né? Comecei a ler, até que eu consegui trabalhar com... Eu tinha 8 palestras formatadas dentro do meu escaninho de palestras. E foi aí um dia que o pessoal da Unesp, de Ilha Solteira, Sim. me ligou. Me ligou para saber se eu tinha como fazer uma palestra na semana acadêmica, né? Sim. Mas eles queriam uma palestra sobre engenharia, porque eu, desde 2008 para cá, eu já comecei a ministrar cursos sobre cálculo, já comecei a postar tutoriais na internet, né, sobre estrutura de aço. E aí eles me pediram que eu montasse uma palestra sobre estrutura de aço voltada para o pessoal de arquitetura e de engenharia civil. Aí eu pensei, eu vou fazer uma palestra diferente, eu vou fazer a palestra com o alemão von Mitzen. Né? Eu montei a palestra, mandei para eles a ementa da palestra e acertamos. Aí marcamos lá a palestra no dia tal. Eles me mandaram as passagens, né? Passagem aérea, fui em Porto Alegre, São Paulo. Paulo até, eu acho, era Araraquara, cidade perto de Ilha Solteira. Não sei se é isso aí, né? É isso. Bom, eu sei que eu cheguei lá em Araraquara, né? Com a minha bolsa, com o meu pendrive e com o meu violão. E eu estou esperando que venha alguém me buscar lá de Ilha Solteira para me levar até a Ilha Solteira. E passou 8, 9 horas, 10 horas da noite, só estou eu no aeroporto. E eu vi que tinha um senhor que passava para lá e para cá. Aí perguntei, o senhor está esperando alguém? Ele disse, pois é, eu estou esperando aqui um palestrante que vai para a Ilha Solteira, já tem um outro lá no carro que está dormindo lá. Eu disse, não, mas o palestrante sou eu. Eu disse, mas como assim tu vai fazer palestra com engenharia, com violão? Eu disse, é. Aí fomos para lá. Quem me contratou na época foi o Renato Bortolini, eu acho que é isso, ou Bertolini, Renato Bortolini. Aí, quando ele me anunciou que eu entrei na palestra, então, lá no auditório, tinha o pessoal da arquitetura, da engenharia, tinha os professores, tinha alguns empresários da região, eu entrei vestido de bárbaro e com violão. Pensamos, o que esse povo vai falar sobre o quê? Eu fiz toda a palestra, né, porque eu sempre trabalhei com muitas paródias, né? Então, tem um grupo aqui em Porto Alegre que chama os Três Tirus, que eles têm
um grupo que tem sotaque de alemão. Então, eu montei paródias do tipo ai, 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 vai cair a estrutura, se não bota contravento, não tem o que segura. E vai, palestra, então, paródia dentro. E tu sabe que o pessoal da engenharia é um pessoal muito sisudo, né? É um pessoal muito sério, é um pessoal que é difícil de rir, né? E eu senti no começo um pouco de barreira ali. O pessoal da engenharia, não o pessoal da arquitetura. O pessoal da arquitetura já logo entraram no ritmo. Final da história, só para fechar. Para fechar a palestra, eu fiz um trenzinho, né? Todo o pessoal da engenharia e arquitetura, né? Um trenzinho, eu com o violão na frente, tocando as músicas dos Três Luz, e eles atrás, né, vindo cantando. Mas todo o pessoal que estava ali, eu acho que devia ter umas 80, 100 pessoas. Então, quer dizer, tu pode descontrair, né, o pessoal da engenharia. Só que tu tem que achar a maneira de como descontrair, sabe? E assim, com o personagem, eu alavanquei, eu fiz esses trabalhos de palestras, né? Fiz em Ilha Solteira. Né? Esses dias me perguntaram, tu faria de novo? Eu faria de novo essa mesma palestra, ou até outras, com esse personagem. Porque o pessoal precisa dar uma desopilada, viu, Renato? O pessoal da engenharia é um pessoal muito sisudo e às vezes a gente vê que eles ficam meio presos, sabe? Eles têm que se soltar mais, que é para poder abrir um pouco a mente. Mas tem mais gente, assim, que você viu, assim, na sua carreira aí, que é mais recente, né? Você tenta entrar nesses espaços de engenharia, você chegou a ver mais experiências, assim? Ou... Mais experiência como palestrante? Desse tipo, né? Tentando distensionar esses ambientes, né? Porque isso também é uma preocupação que eu sempre tive, assim, né? Só que a gente não tem os meios para fazer isso, né? E existe uma resistência também, né? Tem uma resistência, sim. Tem uma resistência. Tem algumas pessoas que fazem isso, tá? Mas eles, assim, eles não são da área técnica, entendeu? Tem muita gente que, vamos supor, trabalhando com a parte de vendas, né? Vendas, tá? Vendas com humor, no formato que eu faço, né? Eu não sei quem é que faz, mas tem muita gente que faz palestras com humor, sem ser personagem. Tem vários que fazem isso, pelo menos aqui no estado. E, na verdade, eu tenho saudades disso, viu, Renato? Mas hoje você oferece ainda esse tipo de palestra, assim? Porque não tenho oferecido, mas se pintar alguém interessado, eu faço também. Entendi. E porque isso é um pouco do... Eu, particularmente, recentemente, eu sempre trabalhei como consultor, como empresa e tal, mas você sabe que são épocas, tem épocas e épocas. Eu, há um tempo atrás, estava na corporação, e existem políticas de recursos humanos que tentam muito fazer isso, né? Distensionar, eles falam quebrar o gelo, né? Quebrar o gelo, Pois é, mas aí, mas eu não sei, assim, a opinião que eu tenho, e aí eu não estou falando só desse caso, assim, é que não são tão bem sucedidas, assim. E aí, por isso que eu acho interessante a sua experiência, você como engenheiro, e por ter esses jargões também na engenharia, você vai fazer isso aí com muito melhor e muito mais tranquilamente do que uma jovem formada em recursos humanos, né? E que eu pelo menos sentia dificuldade, porque você, quando tem uma equipe, né, de engenharia, de pessoas com idades diferentes, com experiências diferentes, é muito difícil você conseguir chamar a atenção de todo mundo, né? Mas dentro da sua formação fica bem mais fácil, porque tem uma coisa em comum que é a formação técnica, né? Porque assim, quer ver, Renato, hoje em dia, tá? Nos finais de ano, geralmente, eu oferecia palestras lúdicas. O que eu chamava de palestras lúdicas? Em vez de tu contratar um cara só para contar piada, entendeu? Tu me contrata, que eu vou, além de descontrair, fazer o pessoal interagir bastante, né? Eu vou estar passando conteúdo de maneira lúdica, onde eles vão estar rindo e vão estar relembrando alguns conceitos básicos de determinado assunto, entendeu? Eu fiz para a Abcem e agora vai que 2004, eu acho. Eu fiz dentro da Constru. Me ajuda, Renato.
Construaço, eu acho que é o nome que tinha lá dos eventos, eu fiz uma participação do meu personagem dentro da Absem. E deu uma descontraída, né? Porque o pessoal tava lá trabalhando o quê? Com metas, né? Com estratégias de venda, entendeu? De repente tu pega um alemão, entre aspas, né? Personagem, que tu vai falar de um assunto de pré-abordagem do cliente potencial. Pô, todo mundo sabe como fazer a pré-abordagem, mas não fazem por quê? É que nem jogador de futebol, né? Todo jogador de futebol diz que sabe bater pênalti. Então, por que chega na hora e eles botam para fora? Falta de treinamento, né? Falta de relembrar alguns conceitos básicos, né? Então, o pessoal de RH, eles ainda são meio fechado para usar humor, entendeu? Mas eu acho que é importante, por exemplo, eu faria, até fica aqui a minha sugestão, né? Para quem quer, entra em contato comigo, né? Que a gente uma palestra, sabe? Principalmente o pessoal de engenharia. Obviamente que eu não vou abordar termos muito específicos, né? A geotecnia, porra, não vou. Sim. Mas eu vou falar de coisas básicas, eu vou falar dos QL ao quadrado sobre 8, enfim, alguma coisa que tenha afinidade com eles, porque quando tu começa a usar os termos que eles utilizam no dia a dia, tá? Tu quebra o gelo entre a plateia e o personagem, entendeu? Uma maior empatia com eles, né? Então, fica fácil, por exemplo, para eu falar com o pessoal da área técnica, vamos dizer assim, da engenharia. Porque, por exemplo, eu já tentei fazer palestras, fiz palestras e fui muito infeliz, né, para um pessoal de medicina. O que eu vou falar de medicina, entendeu? Não tenho o que falar. Eu não conheço os termos técnicos deles, né? Eu não vou estudar para termos técnicos de medicina fazer uma palestra. Eu estudei sobre vendas, né, de concessionários de veículos, porque eu visualizei uma série de palestras. Então, vale a pena estudar 15, 16 livros e montar uma palestra. E para a engenharia, não, a coisa já está meio no sangue, entendeu? Os termos. Claro. Porque isso é um trabalho, né, que na verdade está na raiz aí hoje dos recursos humanos, né, que eles têm uma ambição bastante grande, exatamente de reunir os times, né, como eles chamam hoje. Mas é muito difícil fazer isso aí, né? E por isso que, na minha forma de entender, muitos deles são mal sucedidos. Até eu diria que a regra é essa exatamente. Eu percebo exatamente isso aí. É exatamente por onde você pega as pessoas, né? É impossível criar um método, né? Que você consiga captar todas as atenções, né? Mas você, assim, você já pensou, assim, por exemplo, eu me lembro há muitos anos, eu conheci uns caras, e eles eram de outras áreas, né? E a pretensão deles, identificados, né? Certos ambientes aí tóxicos, né? Empresas, né? Contratar para distensionar, né? Mas os caras eram de outras áreas, assim, eles iam muito na coisa do pessoal, e minha forma de dizer, o brasileiro, a veia do humor, assim, uma sensibilidade a mais que o brasileiro tem, você chega mais próximo. Você já não pensou, assim, criar, tipo, você sempre está trabalhando com projetos, né? De alguma coisa que você, não só uma palestra, né? Não só não, né? Mas uma estrutura maior, assim, que você possa entrar nas empresas e distensionar, assim, uma maneira que não seja um momento, assim, né? Mas que seja uma coisa já em médio e longo prazo, assim. Eu, na verdade, tá, Renato, eu fiz palestras, tá, sobre trabalho em equipes, sobre relação trabalho e família, né, 5S. Eu fiz para grandes empresas, fiz dentro da Petrobras, né, fiz dentro de algumas cooperativas fortes aqui no Sul, no Paraná também, tá? E eu só não desenvolvi mais porque faltou oportunidade, né? Porque assim, eu fazia tudo, eu fazia desde dos contatos iniciais até a parte da produção. E aí fica difícil de trabalhar sozinho, fazer tudo isso aí, né? Eu fiz contato com algumas agências aí de São Paulo,
né? Passei alguns orçamentos, tá? Não sei qual é o motivo. Eu gostaria de trabalhar essa parte de humor, porque eu vejo o humor como uma ferramenta preventiva, né, de transtornos até psiquiátricos. Só para ter uma ideia, para uma empresa que eu trabalhei, né, que eu era terceirizado, em questão de 2 anos, teve quatro colaboradores da área de engenharia, que 2 deles foram internados por estresse, né? Sim, é comum. O outro teve que ficar afastado também por estresse, da pressão do dia a dia. Então, se tu conseguisse trabalhar o ambiente onde estão lá de atividade de uma maneira lúdica, né, eu tenho certeza que essa pressão toda ia se dissolver, né? Mas aí o que acontecia? O dono da empresa, ele via aquele destensionador, né? Via assim, por exemplo, eu que trabalhei para essa empresa, eu trabalhei algum tempo dentro dessa empresa, eles achavam que eu era um palhaço, que eu estava fazendo o pessoal desviar a atenção, e muito pelo contrário, destensionar. Então, aí depende muito do contratante, né? Do contratante. Por que muitas empresas, quando vão tentar pegar as ISOs 8.000, 9.000, 14.000, eles não conseguem, né? Porque quando chega na hora de modificar alguma coisa na parte dos gestores, né, que são antigos, eles não querem fazer, eles querem mudar não mudando, entendeu? Como é que eles vão tentar destensionar um lugar mantendo sempre aquele ritmo, batendo bumbo para o pessoal trabalhar? Não, tu tem que mudar mudando, tu tem que alterar alguma coisa. Né? Isso eu via como um grande dificultador naquele processo de usar o humor como uma ferramenta preventiva. Sim. Né? Mas, enfim. E hoje, assim, as mídias sociais, elas trabalham muito, assim, até por uma perspectiva política também, de exposição de pessoas fora fora da caixa, assim, mas no sentido que te colocam um exemplo quase inalcançável, né? Então, quer dizer, o jeito deles tentar colocar algumas rotinas um pouco diferentes, motivação, é colocar uma figura que vai te tensionar ainda mais, né? Porque é um exemplo em 1 milhão, né? Isso me irrita profundamente. Aquele fulano, mas é 1 em 1 milhão que conseguiu, entendeu? Os outros 999 mil não vão conseguir. Então, quer dizer, estabelecer políticas que estejam, de fato, comprometidas, né, com a rotina das pessoas, com a realidade das pessoas. E o brasileiro, né, ele é muito sensível nessa questão do bom humor. Infelizmente, eu acho que ainda há muita confusão nessa questão do bom humor com uma preguiça, o lazer é uma coisa que é malandro, que o brasileiro, não sei o quê. Então, existe uma linha ali que, infelizmente, o pessoal não consegue entender que é. Infelizmente, a gente está nesse passo, sabe? É que hoje em dia, o humor, tá? Se tu vai ver o humor que é utilizado por aí, hoje em dia tem vários pontos que tu não pode tocar mais como tu tocava antigamente, entendeu? Sim. Não pode porque é preconceito de cada lado. Muitos humoristas que eu conheço largaram de fazer shows com medo de ser preso quando saíram. É que nem o Juca Chaves, saía preso. Agora, imagina o Costinha fazendo show hoje. Se tivesse vivo, ele faria ali ele tem cadeia. Entendeu? Porque o que ele tratava hoje em dia, pelo amor de Deus, não pode falar nada. Então, isso aí meio que limitou muito do pessoal de humor. Né? Mas como humor corporativo não se usa esses tópicos que é usado em humor, em canal aberto, em teatro aberto ao público, né? A gente consegue contornar isso aí tranquilamente. Não, e assim, a sociedade em geral é muito complexa, ela tem evoluções também, né? E que a gente
tem que estar trabalhando, tem que estar atento também e tem que estar tentando consertar um pouco esses conflitos, né, do humorismo com uma nova realidade social também. A coisa vai se ajeitando com um pouco, né, com o tempo, e a gente vai achando formas diferentes, né, de tocar aí essa humorística. Lídio, eu já avancei no teu tempo, né? Então, por favor, a conversa agradável, que eu gosto bastante, um tema, eu acho que bastante interessante, eu nunca vi ninguém comentando isso aqui. E por mais às 4 horas da tarde. Agora, se soubesse as pressões que eu sofro aqui, que hoje é tudo pequenos pockets, né? 10, 15 minutos. Não, você tem que recortar. Eu não vou recortar a fala de ninguém, entendeu? E eu acho que 1 hora é um tempo, pô, você tem mais de 40 anos de experiência, aí o pessoal, não é muito tempo. Poxa, o cara muita experiência, muitas ideias, muitas propostas, né? Então, eu acho que a gente tem que dar espaço. Bom, aí vê quem quer, sei lá, em vez de eu fazer, você assiste de 10 minutos, quem sabe fica melhor, né? Mas eu quero te agradecer aí muito aí a tua fala, aqui, a tua participação. Eu, em geral, deixo alguns minutos aí para as pessoas falarem alguma coisa que eu acho que poderiam complementar, né? Evidentemente, deixam vários assuntos de fora aí, pelo tamanho da tua experiência, pela importância, né? Mas eu deixaria alguns minutos para você falar aí, principalmente aqui para os jovens, né? A gente sempre nessa expectativa que os jovens consigam tomar essa situação e levar um pouquinho mais adiante. Então, conselho que eu daria é que conselho, se fosse bom, ninguém dava, né, Renato? A sugestão que eu dou para quem está começando na área da engenharia, tá, é que leve a engenharia a sério. Tá? Muitas vidas dependem da nossa qualificação, pessoal. Então, se vocês não se qualificarem, se vocês não estudarem, tá, para o bem da sociedade, vocês podem, de repente, amanhã depois estar dando tiro no próprio pé de vocês. Né? Imagine que amanhã depois vocês entrem com a família de vocês num prédio que vocês calcularam, sabe lá de que maneira, aquele prédio que vocês calcularam que não dormiram porque não sabiam se aquilo ali estava na grandeza aceitável, uma ponte que vocês projetaram. Leve a engenharia a sério. A engenharia é muito mais importante do que vocês imaginam, é muito mais do que um simples canudo na mão. Tá? O conselho que eu dou é esse para o pessoal. Tá bom, muito obrigado aí, Lídio, por sua participação aqui, tá? Espero outras oportunidades. Eu estou sempre aqui, sempre à disposição de você, aqui em São Paulo. Tá bom, querido? Muito obrigado, um grande abraço para você. Igualmente, um abraço a todos.